Paz do Senhor. A palavra de Deus diz em Mateus 6:33. Acredito que todos nós, ou alguns de nós, já devamos ter ouvido este salmo, esse versículo muitas vezes. Tá? Mateus 6:33 fala assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ontem estava meditando sobre esse versículo, esse pequeno versículo, e eu percebi que tanta coisa fala esse versículo, né? Primeiro, buscar primeiro o seu reino. O seu reino significa, esse reino é o reino de Deus, significa que nós que significa que aponta para um rei, né? Buscar o seu reino, né? Aponta para o rei. Quem é esse rei? É o reino de Deus. O rei seria Deus. A pergunta que fica é se de fato ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, né? Ou será que muitos de nós buscamos o principado como sendo o príncipe, né? Buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus, né? Esse seu é um pronome possessivo, de terceira pessoa, e não é de segunda pessoa, né? O seu, buscar não o seu reino, mas o reino dele. E aqui a palavra buscar exige algo proativo. É algo proativo, algo que a gente precisa executar, precisa ser ativo, precisa ter iniciativa para fazer, para buscar, né? Ele é em contraste com a palavra aquietai-vos. Lá em Salmo 46, versículo 10, fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, tá? Mas nesse versículo fala sobre buscai primeiro o seu reino. Nós temos que buscar, para saber que Ele é Deus, não precisa fazer nada. Ele vai mostrar que Ele é Deus com o seu grande amor. Mas para o seu reino, nós precisamos agir. Precisamos ter a iniciativa, precisamos buscar, né? Precisamos buscar, como diz a palavra de Deus, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. A sua justiça significa tudo aquilo que é da sua vontade, aquilo que se diz na tua palavra. Nós devemos buscar, nós devemos executar aquilo que está escrito. E todas essas coisas, todas as outras coisas que nós almejamos, que nós colocamos na nossa lista de prioridades, nós devemos a busca do reino de Deus como sendo a prioridade em primeiro lugar. Nossa primeira prioridade é buscar o seu reino, e todas as demais serão acrescentadas. Todas as demais prioridades pelas quais nós vivemos, pelas quais nós trabalhamos, pelas quais nós buscamos aqui na terra, tudo aquilo lá serão acrescentados para nós. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar, vamos agradecer pela presença de Deus e oramos para que no dia de hoje possamos sair desse lugar com uma fé acrescida, acrescentada, uma fé desenvolvida, uma fé que possa realmente ser vivida, vivenciada, não apenas crida, tá? Deus amado, agradecemos por esse momento que podemos estar aqui juntos. Oramos para que a tua graça, a tua presença se faça marcante não só e apenas nesse lugar, como também em cada coração que aqui está, em todos os lugares que nós estivermos, e possamos refletir a tua face, ó Pai amado, em nossa vida, tanto aqui como em todo lugar que o Senhor colocar, e para todas as pessoas que o Senhor colocará ao nosso redor. Sejamos assim um instrumento teu para levar a tua palavra, para transmitir a tua palavra, para refletir a tua face e para poder externar o teu grande amor para com todos os homens.
Graças te damos, oramos, agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus e receba, o Pai amado, o nosso louvor, que nós levantamos a Ti, de coração, do fundo do nosso coração. Entregamos a Ti, o Pai amado, aqueles que não podem estar aqui também, para que eles possam sentir a Tua presença, onde quer que eles estejam, cada um deles. Na graça do Senhor oramos, na graça do Senhor entregamos a Ti este momento de adoração a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Bom dia a todos. Realmente é uma oportunidade que Deus nos deu para estarmos aqui, para louvar a Ele e agradecer o nome dEle. Vamos ficar todos de pé. Vamos dizer, digno de glória e louvores, não há outro igual ao nosso Deus. Igual ao nosso Deus, maravilhoso e fiel. E hoje a gente tem a oportunidade de celebrar a Cristo, celebrar porque Ele ressuscitou e hoje vive e está. Amém? Vamos celebrar a Cristo.
Vamos ter um momento de oração. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, porque a gente pode relembrar nesse dia a ressurreição do seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por pensar na gente, nos lembrar de nós e nos dar mais uma chance, Senhor. Obrigada por tudo. Nós te agradecemos e é somente pela Tua graça que estamos aqui, Senhor. A Tua graça que liberta, a Tua graça que nos cura, Pai. Nós te honramos e te agradecemos. Amém. Pai, agradecemos pelo seu infinito amor, Pai. E reconhecemos que a tua graça, Deus, é muito maior do que podemos imaginar. Agradecemos pela tua graça, Senhor, que não acaba. Agradecemos pelo teu infinito amor, Deus, por ter entregado seu Filho por nós. Muito obrigada, Deus. Só estamos aqui, Pai, pelo teu infinito amor. Rendemos graças a ti, Pai. Não só hoje, Deus, mas que isso esteja nos nossos corações todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, ouvindo a tua palavra
e aprendendo mais de Ti, Pai. Nos ajuda, Deus. Usa o Seu Espírito Santo para que corrija tudo aquilo que não Te agrada, Pai. E que nesse momento nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje nós... Alô. Hoje, irmãos, hoje nós recebemos a visita do nosso casal conhecido da gente, né? Eles foram, antes de ir para missões, né? Para campo missionário, estiveram aqui. Tá? Quanto tempo os irmãos ficaram lá no campo missionário? 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio. Deve ter sido esse o tempo em que eles estiveram aqui, entre a gente. Tá? Não é a primeira vez e eu acredito que muitos de nós já conhecemos ele. Mas eu gostaria de chamar, né? O casal, irmão André e a esposa Lara, filha do pastor José Luiz Santiago, é isso? João Luiz Santiago. José. João Luiz Santiago. 3 anos e meio atrás, eles eram 2. Não eram 2. Agora nós temos mais um irmãozinho, que é o Marco. É o Marco o nome dele? O Lucas. A Lucas. Quem que é o Marco? Lucas. Muito prazer, Lucas. Eu quero deixar a palavra com eles, para que eles se apresentem, para que eles falem aqui, porque hoje é culto de missões. Tá? Eu gostaria de entregar a palavra e gostaria de pedir para que ele fale pausadamente, porque eu vou traduzir, entendeu? Bom dia, é um privilégio retornar aqui, estar com vocês e cultuar o Senhor juntos, com vários idiomas, né? Então, para nós é um privilégio muito grande. Estão me ouvindo? Ok. Selamat pagi semuanya. Ini adalah satu hak istimewa bagi kami untuk bisa bersama di sini, bertemu kembali dengan kalian di sini. Aproximadamente 4 anos atrás, nós estávamos aqui nos preparando para ir ao campo. Kira-kira 4 tahun yang lalu kita ada di sini bersama kalian untuk mempersiapkan diri untuk pergi ke ladang misi. E hoje estamos aqui para falar daquilo que Deus tem feito no campo. Dan hari ini kita berada di sini kembali untuk menceritakan, melaporkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam pelayanan kami. E também externar a nossa profunda e imensa gratidão à igreja. Dan juga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada gereja ini. Nesse primeiro período, a gente vai olhar para as Escrituras e pedir ao Senhor que nos desafie. Pada waktu yang pertama, kita akan melihat akan firman Tuhan dan minta supaya Tuhan memberikan kepada kita tantangan. E no segundo período da IBD, nós falaremos de algumas coisas mais específicas do nosso ministério. E aí, como está sendo gravado, então a gente vai ter algumas outras informações que a gente vai poder dar, tá bom? Dan pada saat jam PA atau pelajaran Alkitab sebentar dalam waktu EBD, dia akan bersama di sini juga akan memberikan melaporkan akan pelayanan yang mereka kerjakan di ladang misi. Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. Selamat pagi, ini adalah satu kegembiraan bagi kami untuk ada bersama dengan kalian di sini. Realmente parece que o tempo voa, né? Parece que foi ontem que a gente esteve aqui.
Ontem também que eu estava grávida, né? Recebendo a notícia dos irmãos, fazendo um chá de bebê pra gente. Kelihatannya itu baru kemarin kita ada bersama dengan kalian di sini dan baru kemarin saya hamil dan kalian merayakan satu event karena akan kedatangan daripada anak kami. E é muito bom estar aqui hoje, apresentar para vocês o Luca. Depois vocês vêm dar um oizinho para ele. Ele ainda está meio estranhando assim, mas depois ele vai dar um sorrisão para vocês também. Jadi saya memperkenalkan anak kami Luca dan sebentar lagi dia akan bersenyum. Então vou passar a palavra para o André e depois a gente conta um pouquinho mais de como foi o nosso tempo no Marrocos, tá bom? Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Andre dan nanti saya akan beritahukan lagi sebentar dalam acara yang berikut. Nada como o André, né? Obrigado, irmão André. Peço para que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Mari kita buka firman Tuhan di Injil Markus. Como estávamos falando, é muito bom estar aqui. E para nós, especificamente, tem sido muito bom cantar hinos no nosso próprio idioma. Dan seperti saya katakan tadi, ini adalah satu hal yang istimewa bagi kami untuk bersama dengan kalian di sini dan juga bisa bertemu dengan orang-orang yang kita bisa mengerti atau berkata bersama dalam bahasa yang sama. E quando a gente fala de cânticos, hinos, a gente tem que lembrar que cada hino tem uma melodia específica. Dan kalau kita mengatakan mengenai musik, dan setiap musik itu mempunyai melodi tersendiri. Às vezes, só de você escutar a introdução, as primeiras notas, você já sabe que música vai ser tocada. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan sedikit dari atau permulaan daripada musik itu, kita sudah tahu musik apa yang akan dinyanyikan. E nas escrituras tem a mesma dinâmica. Dalam firman Tuhan juga ada pernyataan yang seperti itu. Cada livro tem uma melodia diferente, que conta uma história diferente. Karena setiap surat, setiap buku itu ada satu pernyataan dari satu melodi yang tersendiri. E no livro de Marcos tem uma melodia que é muito específica dele. Dan pada buku Markus ini ada satu melodi yang tersendiri juga. Que passa pelo reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo que esse Jesus, que é o Filho de Deus, ele tem que sofrer. Ele é o servo sofredor. Yang menyatakan bahwa yang pertama adalah Yesus adalah anak Tuhan dan yang kedua bahwa anak Tuhan itu akan menderita. E no texto de hoje nós veremos exatamente isso. Dan dalam teks hari ini kita akan melihat justru hal seperti itu. Que Jesus é o Cristo, mas também é o servo que sofre. Yaitu dia sebagai Kristus dan dia juga sebagai hamba. E que com essa lição, Jesus quer nos ensinar e nos ajustar a olhar para a missão dele. Dan dengan demikian, ini adalah satu pelajaran di mana kita bisa mengerti akan misi yang dia berikan pada kita. Marcos, capítulo 8. Markus bab 8. Capítulo 8, versículo 22. 22, ayat 22. A gente vai conversar até o capítulo 9, mas eu vou ser breve e olharei primeiro apenas para os primeiros versículos, por uma história bem conhecida. 22 sampai 29. Pode ler o 22 até o 25. A 25. Markus 8, 22 sampai 25. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e limpar-lhes as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem
Então os seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. 26. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Markus 8 ayat 22 sampai 26 berbunyi demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah diam. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Para mim, esse é o milagre mais estranho que acontece nas Escrituras. Untuk saya ini adalah satu keajaiban yang terbesar yang tertulis dalam firman Tuhan. Porque Jesus faz algo inusitado. Jesus faz algo diferente. Pertama karena Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. E outra porque é em etapas essa cura. Yang kedua adalah karena dia melakukan keajaiban itu dalam dengan bertahap. Eu queria olhar para esse texto porque esse texto ele é uma ilustração, ele é exemplo do que vai acontecer posteriormente. Saya suka sekali akan teks ini karena teks ini memberikan satu ilustrasi dengan apa yang akan terjadi sesudahnya. Algumas informações aqui. Quando a gente olha o texto logo de início, há grupo de pessoas que levam um cego até Jesus. Di sini ada satu grup orang-orang yang membawa orang buta itu kepada Yesus. E esse grupo tinha a convicção de que se Jesus apenas tocasse nesse homem, esse homem voltaria a enxergar. Dan grup daripada orang-orang itu yang membawa orang buta itu, mereka percaya bahwa kalau mereka sampai hanya menyentuh saja pada Yesus, orang buta itu akan sembuh. E foi isso que aconteceu? Dan apakah memang itu yang terjadi? Não. Tidak. Note no versículo 23 que Jesus pega esse homem pela mão, ele toca, e tira ele da cidade. Dan lihatlah pada ayat 23 apa yang tertulis bahwa Yesus memegang tangan daripada orang buta itu dan membawa dia keluar daripada kota. Certamente os homens já imaginavam que ao Jesus tocando esse homem, antes mesmo ele chegar fora da cidade, ele já estaria enxergando. Dan mungkin orang-orang yang membawa orang buta itu, mereka berpikir bahwa pada saat di mana Yesus memegang tangan daripada orang buta itu, pasti akan sembuh. Tapi hal lain yang terjadi. Mas isso não acontece. Dan itu tidak terjadi seperti itu. Porque Jesus ele não age de acordo com o que nós queremos que ele, da forma como nós imaginamos que ele deve agir. Karena Yesus tidak melakukan apa yang manusia pikirkan. Nós não podemos colocar ele numa caixinha. Kita tidak bisa meletakkan Yesus dalam satu box. Jesus ele cura esse homem de maneira particular, individual. Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan cara yang tersendiri, dengan cara yang lain daripada yang lain. Então talvez na mente daquele cego poderia falar, ok, não fui curado com o toque de Jesus, mas talvez uma palavra vai me curar agora fora da cidade. E é isso que acontece? Mungkin juga ada yang berpikir bahwa mungkin Yesus tidak akan menyembuhkan dengan sentuhan, tapi dengan perkataan. Apakah itu yang terjadi? Não, não é isso que acontece. Tidak juga. E Jesus então agora dá outro passo estranho para nós. Dan Yesus kemudian menambahkan satu tahap, satu langkah yang berbeda yang bagi kita adalah satu hal atau satu langkah yang sedikit aneh. Ele cospe nos olhos desse homem. Dia meludahi akan mata orang buta itu. Estranho, não? Itu satu hal yang aneh, bukan?
Eu vim aqui para ser curado apenas com um toque. Saya datang di sini untuk disembuhkan dengan satu sentuhan, E agora estou recebendo um plus. tapi saya menerima satu ludahan. E olha o que acontece. Jesus cospe nos olhos desse homem e faz uma pergunta para esse homem: você está enxergando? Apa yang terjadi? Yesus meludahi akan mata daripada orang buta itu dan bertanya, apakah kamu sudah bisa melihat? Não. Ele não estava enxergando ainda. Tidak, dia tidak melihat dengan jelas. Então Jesus, ele mais uma vez interage com esse homem. Dan sekali lagi Yesus bertanya pada orang itu. Coloca a mão sobre esse homem. Dia menaruh tangannya di atas orang itu. E aí então esse homem vê plenamente. Dan kemudian dia bisa melihat dengan jelas. Uma curiosidade aqui, parece que esse homem ele já tinha visto antigamente. Ele não era um cego de nascença. Satu hal yang menarik perhatian adalah kemungkinan orang itu dulunya bisa melihat dengan jelas. Porque na primeira vez que esse homem recebe a saliva de Cristo e ele olha, ele vê pessoas, ele vê árvores como se fossem pessoas andando. Karena yang pertama kali Yesus bertanya pada dia, orang itu menjawab bahwa dia melihat pohon-pohon seperti manusia yang sedang berjalan. Um cego de nascença não sabe reconhecer uma árvore nem pessoas andando. Kalau orang buta itu buta sejak lahir, dia tidak akan bisa melihat, tidak bisa mengakui yang mana pohon, yang mana manusia. E apenas no segunda ação de Jesus é que esse homem vê claramente. Quando Jesus pergunta, você vê? Hanya dalam tahap yang kedua, Yesus bertanya kepada dia, apakah kamu melihat? Dan dia bisa melihat dengan jelas. E no versículo 25 fala, então os seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Dalam ayat 25 berkata, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat dengan segala sesuatu dengan jelas. Como eu falei, esse milagre aqui é muito inusitado. Seperti saya katakan tadi, bahwa keajaiban ini adalah satu keajaiban yang berbeda sekali. Mas ele serve de ilustração para aquilo que vai acontecer posteriormente. Tapi ini bisa dipakai sebagai ilustrasi kepada hal yang akan terjadi sesudah itu. Da mesma forma que Jesus curou esse homem, ajustou a visão desse homem cego, sama seperti Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan bertahap, ele quer também ajustar a visão dos seus discípulos. Dia juga ingin memperbaiki penglihatan daripada anak-anak muridnya. E é por isso que Marcos coloca essa cura exatamente aqui, entre duas situações de não reconhecimento, não entendimento dos discípulos. Mungkin karena itu juga jadi Markus meletakkan menceritakan hal ini di antara dua keadaan atau kejadian yang di mana murid-muridnya tidak mengakui dan tidak percaya. E os versículos seguintes, os acontecimentos seguintes, são bem conhecidos de todos nós. Dan hal-hal yang terjadi sesudah itu adalah satu hal yang terjadi yang kita sudah kenal. Que demonstra claramente que Jesus abre o olho de um dos seus discípulos. Jesus abre os olhos. Oke. Jadi itu dengan jelas menyatakan akan di mana Yesus mau membuka mata daripada murid-muridnya. É o episódio onde Jesus ele é reconhecido por Pedro como Cristo. Satu episode di mana Yesus diakui oleh muridnya Petrus sebagai Kristus. É interessante que no finalzinho do nosso texto aqui no 26, Jesus fala fala para aquele cego, não entre no povoado. E logo em seguida, ele e seus discípulos começam a trilhar pelos povoados até chegar na Cesareia de Filipe.
Dan satu hal yang menarik perhatian adalah setelah dia menyembuhkan orang buta itu, dia berkata di ayat 26 supaya mereka jangan masuk ke kampung, tapi mereka dengan pelan-pelan masuk ke kampung sampai di daerah Cesarea. E chegando em um povoado, Jesus ele pergunta para os seus discípulos: o que essas pessoas dos povoados têm dito sobre mim? Dan sampai di tempat orang banyak, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa orang banyak itu menganggap atau melihat saya ini? E no versículo 28 eles respondem. Dan ayat 28 mereka menjawab. Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros dos profetas. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Essas pessoas que estavam num povoado olhavam para Jesus e via tudo que Jesus fazia, mas não conseguiam enxergar quem de fato era ele. Dan orang-orang itu melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya Yesus itu. Então Jesus ele olha para os seus discípulos especificamente e faz uma pergunta que é crucial para a vida deles. Karena itu Yesus memberikan satu pertanyaan pada murid-muridnya, dan pertanyaan yang penting sekali. Não é uma pergunta do cotidiano, dizendo, como está o dia, o que vamos comer hoje, nada disso. Bukan satu pertanyaan yang biasa saja seperti bagaimana hari ini, apakah kita sudah makan, bukan pertanyaan seperti itu. É uma pergunta que deriva a vida, onde emana a vida dessa pergunta, dependendo da resposta que é dada a essa pergunta. Satu pertanyaan yang dia pertanyakan itu menentang akan kehidupan mereka. E Jesus ele olha nos olhos dos seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Dan dia melihat dari mata masing-masing daripada muridnya dan bertanya pada mereka, dan kalian, apa yang kalian pikir siapa aku ini? E no versículo 29, Pedro faz essa declaração linda. Dalam ayat 29, Petrus menyatakan satu pernyataan yang indah sekali. Tu és o Cristo. Dia berkata, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Essa ideia de Cristo, muitas vezes hoje, está banalizada. Às vezes a gente entende isso como um segundo nome de Jesus. Mungkin pada saat ini kita bisa mengerti akan nama Kristus sebagai nama yang kedua. Mas essa palavra Cristo, ungido, ela é carregada de significado. Tapi kata Kristus berarti mempunyai arti yang lebih luas. Onde há um reconhecimento que através desse ungido toda a redenção está centralizada e canalizada. Karena setiap urapan itu dipusatkan kepada dia. É a própria manifestação do Deus em carne atuando para a salvação do homem. Karena ini adalah manifestasi daripada Tuhan sendiri menjadi manusia. E Pedro ele é certeiro na resposta dele. Tu és o Cristo. Dan ini adalah jawaban yang Petrus berikan. Engkau adalah Kristus. Aqui a gente vê que o olho de Pedro espiritual, os olhos de Pedro espiritual foram abertos. Dan karena itu kita bisa mengatakan bahwa mata rohani daripada Petrus menjadi terbuka. Em outros evangelhos falam que Pedro não recebeu essa ideia, essa concepção por ele mesmo. Dan di tempat lain kita bisa melihat bahwa Petrus tidak jadi matanya tidak bisa terbuka karena hal lain. Ele recebeu da parte de Deus essa revelação. Dia mendapat keterbukaan daripada matanya dari Yesus sendiri. Então aqui a gente vê que Pedro ele tem os seus olhos abertos. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Petrus matanya menjadi terbuka. E nos versículos seguintes,
nós veremos que Pedro, ele ainda vê, mas como árvores, como pessoas andando. Ele enxerga Jesus, mas não completamente como ele é. Dan dari ayat-ayat berikutnya kita bisa melihat bahwa Petrus mungkin melihat orang seperti orang buta tadi, melihat orang seperti pohon-pohon yang berjalan-jalan. No versículo 31 em diante, logo após Pedro declarar essa afirmação belíssima sobre Jesus, ele vai repreender Jesus. Dalam ayat-ayat berikutnya dari ayat 31 seterusnya akan menceritakan mengenai setelah dia menyatakan siapa itu Yesus sebagai Kristus, dia akan mencegah penyataan Yesus nanti. Vamos ler o versículo 31 até o 33. Kita akan baca dari ayat 31 sampai 32. Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ayat 31 sampai ayat 33 berbunyi, kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Como pode? Um homem que acabou de ser inspirado por Deus para revelar algo importantíssimo, que é a nossa fé basilar, minutos depois, nega, repreende o próprio Cristo. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena beberapa menit sebelumnya dia memberikan satu pernyataan yang besar yang menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, tapi kali ini dia menegur Yesus. A visão de Pedro sobre o que é ser o Cristo estava um pouco ofuscada, embaçada e precisava ser ajustada. Sepertinya penglihatan daripada Petrus melihat manusia itu seperti yang melihat orang atau melihat pohon, dia melihat dengan kurang jelas. E note no texto, porque Jesus aqui fala que ele explicava isso claramente, tudo aquilo que ele precisava sofrer foi exposto claramente. Tapi dengan jelas Yesus menyatakan padanya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan tolakan. Por muitas vezes Jesus ele falou em parábolas para que as pessoas não entendessem, mas aqui não. Aqui Jesus estava quase desenhando para eles, olha, tudo tintim por tintim o que vai acontecer comigo e eu vou sofrer. Seringkali Yesus berkata menceritakan mengenai dengan memakai parabol-parabol supaya banyak yang tidak bisa mengerti. Tapi kali ini dengan jelas dia berkata supaya orang-orang itu bisa mengerti dengan jelas siapa dia. Pedro talvez tenha dado um nó na cabeça dele. Ele talvez tenha pensado assim, calma aí, eu acabei de falar que você é aquele que vai redimir todo o nosso povo e agora você está falando que você vai morrer? Mungkin Petrus menjadi bingung karena sebelumnya dia memberikan satu pernyataan yang besar yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, dan kali ini sampai Yesus berkata pada dia bahwa dia perlu menderita. Pedro teve os seus olhos abertos, mas ainda enxergava embaçado. Jadi Yesus membuka mata daripada Petrus, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Eu queria pensar um pouquinho agora na gente. Saya mau mengundang supaya kita semua di sini juga bisa berpikir sejenak. Assim como esse homem que era cego
é um exemplo para aquilo que vai acontecer com Pedro e seus discípulos. Pedro é uma imagem nossa também daquilo que nós fazemos com Cristo. Sama seperti orang buta tadi, dia mulai melihat secara bertahap, tapi tidak melihat dengan jelas. Sama seperti Petrus tadi juga tidak melihat orang dengan jelas. Itu juga bisa terjadi, atau itu adalah satu ilustrasi dengan kita sendiri. Quantas vezes confessamos e temos a convicção no nosso coração de quem Cristo é, mas nos momentos seguintes nós caímos. Berapa kali kita menyatakan akan sebenarnya siapa Yesus, tapi kali yang berikut kita menegur atau kita tidak melakukan atau tidak melaksanakan, menyatakan akan Yesus siapa dia sebenarnya. Nós falhamos, nós temos a nossa visão embaçada muitas vezes. Jadi kita gagal, kita tidak bisa melihat orang dengan jelas. Mas essa é a dinâmica da vida cristã. É ter a ação e a graça que acabamos de cantar, que é melhor que a vida, nos limpando as nossas lentes, abrindo nossos olhos e ajustando a nossa visão, para que a gente possa caminhar em retidão naquilo que Deus quer para a nossa vida. Dan ini adalah cara yang harusnya terjadi dalam kehidupan daripada kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita tahap demi tahap bisa melihat dengan jelas dan lebih jelas. Então, a gente vai ver mais uma vez a expressão da graça de Cristo e da misericórdia, quando Jesus começa a corrigir Pedro dessa ação errada, não apenas Pedro, mas os seus discípulos, e não apenas os seus discípulos, também a multidão. Nos versículos seguintes, então, no 34, dari ayat seterusnya, ayat 34, kita akan melihat akan penyataan daripada Yesus yang di mana dia ditegur oleh Petrus. 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. É interessante que Pedro tira Jesus de cena, ele puxa Jesus para um canto reservado e repreende ele. Satu hal yang menarik adalah ayat 32 yang berkata bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mas Jesus ele volta com Pedro junto com seus discípulos para o repreender. Tapi menarik perhatian bahwa Petrus menarik balik Petrus dan menegur dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Porque talvez a cegueira que estivesse em Pedro também estivesse nos seus discípulos. Karena dia ingin berkata pada Petrus, tapi juga berkata dengan murid-muridnya yang lain. Então Jesus ele restaura a visão de Pedro, repreendendo ele e os seus discípulos. E no versículo 34, ele chama a multidão para que essa multidão também tenha os seus olhos corrigidos, ajustados e as suas lentes limpas. Jadi dia menyingkirkan kembali Petrus untuk dia bersama-sama dengan muridnya, dan Yesus berkata kepada mereka supaya mereka bisa melihat dengan jelas. Versículo 34, e aqui tem um dos versículos bem conhecidos de missões e de discipulado. Versículo 34 até o 38. Ayat-ayat seterusnya dari ayat 34 sampai 38 ini adalah ayat-ayat kunci dari pemuridan, dari misi juga, dan kita akan lihat. Versículo 34 diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ayat 34 berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jesus repreende Pedro, repreende seus discípulos, e agora ele não olha apenas para os 12, ele olha para a multidão. Que talvez essa multidão tivesse a mesma cegueira que os discípulos estavam sofrendo.
Dia mula-mulanya berkata pada para muridnya, tapi di ayat ini kita melihat bahwa Yesus sedang berkata kepada setiap orang. Nah, talvez essa multidão estivesse seguindo a Jesus pelos benefícios que Jesus estavam trazendo a eles. mungkin orang-orang itu mereka mengikut Yesus karena mereka bisa mendapat sesuatu. Cura, exorcismo, Kesembuhan. pão, Roti, ou vendo Jesus como aquele Messias libertador da escravidão ou do Império Romano. mungkin mereka juga melihat Yesus sebagai orang yang bisa memerdekakan mereka dari jajahan orang Romawi. E por isso Jesus olha para a multidão e fala: olha, se você quer me seguir, da mesma forma que eu vou para o sofrimento, vocês também têm que caminhar comigo nisso. Karena itu dalam ayat 34 berkata Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya. Faz parte do processo de me seguir, passar pelo sofrimento. Karena ini adalah tahap untuk kita bisa lepas, bisa luput daripada kebutaan kita. Passar pela autonegação. Supaya kita juga, ini adalah tahapnya di mana kita harus menyangkal diri kita. Que nada mais é tirar os nossos próprios óculos, as nossas próprias lentes de enxergar o mundo. Dengan kata lain kita melepaskan akan kacamata kita di mana kita bisa melihat dunia secara dengan mata atau pengertian kita sendiri. E colocar as lentes de Cristo para que possamos enxergar o mundo e a missão dele nesse mundo. Dan meletakkan atau memakai akan kacamata rohani, kacamata Tuhan untuk melihat akan arti daripada misi yang sebenarnya. Quando eu olho esse texto, não tem como não lembrar de muitos cristãos que sofrem perseguição. Pada saat di mana saya melihat atau membaca teks ini, saya teringat akan orang-orang Kristen yang teraniaya. E lembrar de histórias de marroquinos que se encontraram com Jesus. Dan saya teringat akan cerita daripada orang-orang dari Maroko yang telah bertobat dan menerima Yesus. E que escutaram de Jesus esse desafio de seguir, custe o que custar. Dan mereka ditantang untuk mengikut Yesus apapun yang terjadi. Pessoas que perderam contato com família, emprego, liberdade. Orang-orang yang kehilangan hubungan keluarga, kehilangan pekerjaan dan kehilangan kebebasan. Porque trocaram as lentes desse mundo pelas lentes de Cristo. Karena mereka menukar lens daripada dunia dengan lens daripada Kristus. Que tiveram a ação milagrosa nas suas vidas quando Jesus abriu os seus olhos. Itu yang terjadi pada saat mana Yesus meletakkan tangannya menyebabkan supaya mata kita bisa melihat dengan jelas. E quando a gente olha para esse povo que sofre por causa de Cristo, a gente pensa que essas pessoas têm a visão mais nítida sobre Jesus. Dan kalau kita melihat orang-orang itu yang telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita bisa melihat mereka telah melihat dengan jelas. Mas da mesma forma que nós temos tantas coisas que deixam nossa visão embaçada, eles também têm. Tapi sama seperti mereka, sama seperti kita juga yang mungkin tidak melihat dengan jelas, mereka juga mungkin tidak melihat dengan jelas. E por isso que todo esse texto que nós lemos aqui e olhamos, que mostra que nós estamos em um processo constante de limpar as lentes, substituir as nossas lentes, a nossa visão para aquela que é correta, aquela que Cristo quer que nós enxerguemos.
Dan mungkin kita juga sama seperti mereka, kita sedang dalam tahap di mana kita seharusnya mencuci lens daripada kacamata kita supaya kita bisa melihat dengan jelas. Jesus ele começa a fazer alguns contrapontos aqui no versículo 35 em diante. E eu queria terminar de ler essas sentenças. Kita akan baca ayat-ayat seterusnya, ayat 35 seterusnya. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória de seu Pai com os santos anjos. Ayat 35 sampai 38 berbunyi demikian, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jesus ele faz um convite para essa multidão que estava buscando os seus próprios interesses, a buscar os interesses agora do próprio Cristo. Jadi Yesus mengundang orang-orang itu untuk menggantikan mereka yang sedang mencari keinginan duniawi mereka, supaya mereka mengganti akan pencarian mereka, usaha mereka untuk usaha-usaha daripada kerajaan surga. Então por isso Jesus, mesmo olhando para a multidão, ele faz um convite específico para cada um. Fala: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jadi Yesus meskipun dia melihat orang banyak itu, tapi dia berkata kepada seorang demi seorang dalam hati masing-masing, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu sendiri. E como vimos nos versículos que acabamos de ler, há um caminho de negação que passa pelo sofrimento. Seperti yang kita baca tadi bahwa ada jalan yang harus kita jalani, dan itu satu tahap daripada jalan itu adalah kita menyangkal diri. Kita harus melewati akan tahap ini. Mas é um caminho cheio de esperança. Tapi meskipun begitu mungkin ada penderitaan, tapi ada juga pengharapan. Essa sessão toda ela só vai se fechar no primeiro versículo do capítulo 9. Pasal 9 ayat 1 berkata, que diz assim: e lhes disse, Jesus falando ainda para a multidão: garanto que alguns dos que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Bab 9 ayat 1 berkata, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jesus, no meio desse contexto de sofrimento, ele fala: olha, há algo glorioso que está vindo. Dan Yesus dalam konteks penderitaannya memberikan satu pengharapan, ada sesuatu yang bahagia, sesuatu kenyataan di masa depan. Vale a pena me seguir, custe o que custar. Jadi beruntung kalau kita memutuskan untuk mengikut Yesus apapun yang terjadi.
E para nós não é diferente. A nossa caminhada, ela é cheia de percalços, de falta de visão, mas é uma caminhada cheia de esperança. Dengan kita juga tidak berbeda sama seperti mereka, karena perjalanan kita ada banyak masalah, tapi juga ada harapan yang Tuhan berikan supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi, dengan lens rohani. E quando a gente pensa em missões, é da mesma forma. Muitas vezes é difícil aprender um novo idioma, muitas vezes o povo não quer aceitar, mas é um caminho cheio de esperança. Memikirkan mengenai pelayanan misi itu tidak berbeda karena mungkin memang banyak tantangan, tapi ada pengharapan. Mungkin orang kita tidak bisa berbicara dengan baik bahasa mereka, dan juga mungkin orang-orang tidak akan menerima Yesus karena pelayanan kami, tapi ada pengharapan. Da mesma forma que aqueles discípulos receberam um combo de esperança, falando: olha, alguns entre vocês não experimentarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando aqui. Seperti Yesus berkata kepada mereka, sebagian dari kalian tidak akan mati sebelum merasakan atau melihat akan kenyataan kemuliaan Tuhan di dunia. O próprio Jesus também nos deixou várias promessas que nos dão esperança. E eu queria citar uma delas, pensando em missões. Yesus sendiri memberikan kepada kita banyak janjian, dan saya akan menyebut satu daripada janji tersebut yang menyangkut akan pelayanan misi. E essa visão foi dada a João em Apocalipse. Kita lihat di Apocalipse 7. Wahyu 7. Apocalipse 7, 9 e 10. Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Uma visão de João vendo aquilo que vai acontecer no futuro. Ini adalah satu penglihatan daripada Yohanes mengenai akan apa yang terjadi di kemudian hari. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. 9 dan 10 daripada Wahyu 7. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Eu não sei você, mas quando eu olho essas passagens, isso enche meu coração de alegria. Saya tidak tahu dengan kalian, tapi saya kalau melihat atau membacakan ayat-ayat ini itu memberikan kepada saya satu kesukaan yang besar. Onde o próprio Deus assegura o que vai acontecer no futuro. Karena Tuhan sendiri menyatakan, memberikan kepastian akan apa yang akan terjadi di kemudian hari. E Ele assegura que existirão naquele grande dia pessoas de todas as línguas, nações e tribos diante do Cordeiro. Dikatakan di situ dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, semuanya akan berdiri di hadapan tahta Allah. Ele vai fazer isso. Deus vai fazer isso se cumprir. Tuhan akan melakukan hal ini. A pergunta é: eu vou ficar olhando aquilo que Deus vai fazer? Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya menonton saja akan apa yang akan terjadi? Ou eu vou participar com Deus naquilo que Ele vai fazer? Atau kita ikut berpartisipasi dengan apa yang akan terjadi?
Muitas vezes nós ficamos apenas olhando aquilo que Deus vai fazer. Seringkali kita hanya menonton saja akan apa yang akan terjadi. Porque os nossos olhos ainda estão embaçados. Karena apa? Karena mungkin kita tidak bisa melihat dengan jelas. E nós terceirizamos aquilo que Deus vai fazer para pessoas distantes, pessoas como missionários, mas não assumimos as nossas próprias responsabilidades. Dan kita memberikan tugas pada orang lain untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan pada kita, memberikan tugas kepada para misionaris dan para penginjil dan lain sebagainya. Lembre-se, Jesus, ele corrige os discípulos, Pedro e a multidão, mas ele faz um convite específico e personalizado para cada pessoa. Venha, siga-me, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Venha. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Dan seperti Yesus berkata atau menyembuhkan orang buta dan juga menyembuhkan Petrus dan juga para jemaat yang lain, yang orang banyak itu, dia juga sedang berkata-kata pada kita di sini supaya kita bisa melihat dengan jelas. Dan kepada kalian yang belum mengambil keputusan, datanglah seperti kata firman Tuhan, ya, supaya kita harus datang pada Yesus. Kita harus Yesus berkata kepada mereka supaya mereka mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Para encerrar, eu queria chamar a nossa reflexão para que todos nós possamos olhar para nós mesmos e ver onde estamos enxergando a missão de Deus de maneira embaçada. Dan untuk mengakhiri, saya ingin supaya kita juga bisa merefleksikan cara di mana bagaimana kita memikirkan atau melihat akan pelayanan misi. Mungkin kita perlu membersihkan akan lens kacamata pribadi kita masing-masing supaya bisa melihat dengan jelas. E a segunda coisa que eu queria pedir para vocês é para que vocês orem por pessoas que estão completamente cegas nesse mundo a respeito da verdade bíblica sobre Jesus Cristo. Dan yang kedua, saya ingin mengundang kalian supaya kalian bisa melihat kepada mereka dan melayani pada mereka yang betul-betul buta, tidak melihat dengan jelas, tidak melihat sama sekali akan kebenaran keselamatan, berita keselamatan. Pessoas com que nós conversamos lá no Marrocos que falam: olha, nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Não, nós cremos que Ele é o Filho de Deus, não. Nós cremos que Ele é a Palavra de Deus, Quilamatullah. Nós cremos que Ele veio de Maria de forma milagrosa. Nós cremos que Ele fez vários milagres, mas nós não cremos que Ele é o Filho de Deus. Nós não cremos que Ele morreu na cruz. Pessoas que estão cegas e que precisam de outras pessoas para que peguem elas nas mãos, tal qual aqueles homens levaram aquele cego até Jesus. Hoje precisamos de pessoas para que levem essas pessoas cegas diante do Cordeiro, para que Ele, de forma específica, possa abrir os olhos de cada um. Mungkin karena banyak orang yang buta secara rohani, mereka kalau kita berkata kepada mereka, mereka menjawab, ya kita kenal akan Yesus, kita kenal dia sebagai firman Allah, kita kenal dia sebagai anak daripada Maria, dan Bunda Maria, dan kita juga kenal, kita telah mendengarkan akan keajaiban-keajaiban yang telah dilaksanakannya, tapi kita tidak melihat dia atau tidak menganggap dia sebagai anak Allah. Nah, karena itu kita perlu menyampaikan berita keselamatan kepada mereka supaya mereka bisa
bisa melihat siapa Yesus sebenarnya dan bisa melihat dengan jelas. Vamos orar. Mari kita berdoa. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque é ela que faz com que os nossos olhos sejam abertos através da ação do Espírito Santo. Obrigado porque nós não somos deixados a sós. O Senhor nos ajuda a cada dia a tirar o barro das nossas lanternas, dos nossos olhos, para enxergar dia a dia mais sobre quem o Senhor é e aquilo que o Senhor quer fazer. Nessa manhã, nós reconhecemos que há tantas coisas que se opõem à nossa visão e que nos impedem de enxergar os seus propósitos para a nossa vida hoje. Nossos irmãos estão aqui sentados, eu estou aqui em cima, e eu te peço, Deus, troca as nossas lentes por mais cristalinas para que possamos enxergar claramente os teus propósitos e direção. Também nessa manhã queremos clamar por tantos povos que não são alcançados, especificamente pelo povo marroquino. Pessoas que estão tão perto da cultura ocidental, da cultura cristã, mas ao mesmo tempo estão anos-luz distantes da verdade, sem a oportunidade de ouvir do Teu Evangelho. Pessoas, ó Pai, levante pessoas para que trabalhem com esse povo, levando eles à correta compreensão de quem o Senhor é, de quem Jesus Cristo é, e salva eles, ó Pai. Esse é o nosso pedido nessa manhã. De maneira humilde nós chegamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor escuta e o Senhor é amoroso em nos corrigir. Em Cristo Jesus. Amém.